Olá, seja bem-vindo à apresentação do projeto Memórias Cinquentenárias de Votorantim, realizado com recursos da Ação Emergencial Lei número 14.017, de 2020, a Lei Aldir Blanc, do Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal. Eu sou Luciana Rodrigues Lopes, proponente desse projeto, e a proposta desse trabalho é lançar um livro digital, um e-book, que recebeu também o mesmo nome do projeto, Memórias Cinquentenárias de Votorantim. Integram a equipe desse projeto a editora de imagens, Adriana Aparecida Meira Silva. Oi, Adriana, tudo bem aí? O escritor Aldo Alexandre Fogaça. Oi, Aldo. O escritor Paulo Rogério Leite de Andrade. Oi, Paulo, tudo bem aí? A designer Sandy Camille de Queiroz Cândido. E aí, Sandy, tudo bem? E além de mim, que fiquei responsável pela concepção e edição do livro. A obra foi escrita em fevereiro deste ano, de 2021, e tem a narrativa de 6 pessoas que vivem em Votorantim há mais de 50 anos. Os personagens são pessoas que vivenciaram ativamente a cidade de Votorantim e relataram aí as suas recordações sobre a cidade. A gente considera que as memórias são de grande relevância para a preservação do patrimônio histórico imaterial de uma cidade, de um local, né? A memória é um instrumento de identidade e de conservação sociocultural. Ela é mantida em arquivos materiais, mas também na lembrança e nos sentimentos, aguardando para ser relembrada. A gente quis materializar, através desse livro, essas memórias. Nesta apresentação, os escritores Aldo Fogaça e Paulo Andrade irão contar como que foi o processo de produção do livro. Eles vão falar sobre os personagens e alguns dos fatos narrados por esses personagens. O livro tem 75 páginas e está disponível em PDF gratuitamente na internet para ser acessado por todas as pessoas interessadas. Vai aparecer o link aqui na tela e a gente vai deixar também nos comentários o link para você que ficar interessado em baixar o PDF do livro ou ler pela internet o livro na íntegra. A dinâmica do trabalho ocorreu da seguinte forma: os escritores entrevistaram todos esses personagens, são 6, né? 5 deles foram entrevistados presencialmente e um deles foi entrevistado à distância. Durante as entrevistas presenciais, os entrevistados também foram fotografados. Posteriormente, os relatos foram transcritos, em sua maior parte em primeira pessoa, e as fotos foram selecionadas pela editora de imagens, a Adriana, para ilustrar aí os capítulos do livro, né? Na sequência, foi realizada a edição e a revisão dos textos, e a designer Sandy elaborou aí a editoração eletrônica. O livro traz os relatos das seguintes pessoas: o senhor Pascoal Pardini, a senhora Vilma Vettorazzo Galli, o senhor Florival Custódio Mendes, que é o Tatu, mais conhecido como Tatu, né? O professor Jesus Rodrigues Filho, o senhor Geraldo Rocha, o palhaço Sabonete, e também o radialista José Carlos Nogueira. Cada capítulo traz o relato de um personagem e a disposição no livro foi de acordo com a idade deles. Então, a gente colocou assim, do mais vivido para o mais jovem no livro. O prefácio é do jornalista, escritor e pesquisador César Silva, que gentilmente e graciosamente aceitou escrever as linhas de apresentação aí desta obra. Aliás, as pesquisas e os livros do projeto Nossa História, Nossa Gente, do César Silva, serviram de inspiração e contribuíram muito na concepção desse trabalho. Em nome de toda a equipe, eu quero agradecer ao César Silva aí por ter aceitado escrever o prefácio. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho como que foram as entrevistas. Os personagens foram entrevistados em fevereiro de 2021. E como nós estamos numa pandemia do novo coronavírus, foram tomadas todas as precauções sanitárias.
Desta forma, as entrevistas foram realizadas todas ao ar livre e foi mantido o distanciamento seguro, sem o contato direto entre o entrevistado e o entrevistador. Apenas o escritor e o fotógrafo que foram ao encontro desses entrevistados. Então, uma equipe bem enxuta para não ter aglomeração. Agora eu vou passar a palavra para o escritor Aldo Fogaça, ele que é um experiente e reconhecido jornalista que entrevistou 3 dos personagens da obra: o senhor Pascoal Pardini, o professor Jesus Rodrigues Filho e o radialista Geraldo Rocha, também conhecido como Palhaço Sabonete. Aldo, eu gostaria que você nos contasse como que foi a sua experiência de entrevistar essas pessoas e se puder contar alguns trechos curiosos relatados por cada um deles. Olá! Olha, um dos entrevistados foi o seu Pascoal Pardini, um homem de 100 anos, saudável, Nossa. lúcido, tem, é claro, as dificuldades naturais da idade. Ele veio até nós para a hora da entrevista usando um andador. Ele também tem alguma dificuldade na audição, mas a sua história de vida e os seus ensinamentos superam essas dificuldades próprias da idade. Foi emocionante estar com o senhor Pascoal na manhã do dia 6 de fevereiro, um sábado. Foi um sábado diferente. Confesso que me emocionei ao conversar com alguém que tem uma história de vida rica e centenária, e toda essa história vivida aqui em Votorantim. Ele nasceu em Votorantim? Ele nasceu em Votorantim, viveu em Votorantim. Ele só saía de Votorantim, foi caminhoneiro por mais de 50 anos, e ele só saía de Votorantim para suas viagens. Ele levava o principal produto fabricado em Votorantim na época, que era o cimento, para diversas cidades, e ele também confessa que quando ele saía nessas viagens, ele não via a hora de voltar para casa. Ele contou detalhes da sua infância, falou com carinho dos pais, da sua juventude, da fase adulta e logicamente, da sua profissão como caminhoneiro. E foi um presente conversar com o senhor Pascoal. Nós vimos que ele é um homem carinhoso, é um homem ainda que recebe o grande afeto da família. Ele foi casado, mas não teve filhos, mas ele é cercado pelo carinho dos sobrinhos e que dão toda a atenção para ele. Seu Pascoal, antes da pandemia, tinha um dia na semana que ele ia à Feira Livre. Ele é dono de um Corcel, um Ford Corcel, se não me recordo, do ano 86, Nossa. Que é uma relíquia, que ele trata aquele carro com o maior carinho, e esse carro é dirigido por um sobrinho dele. E foi muito emocionante. O seu Pascoal lembrou da festa junina de Votorantim, lembrou de como a cidade era simples, mas enalteceu o fato dessa simplicidade toda, dessa cidade ter prosperado e ser a cidade que é hoje. O Geraldo Rocha, ele é falante, logicamente, porque é um homem da comunicação. Trabalhou por anos em várias emissoras de rádio de Sorocaba e também de Votorantim, e também trabalhou no circo. Ele foi dono de circo, dois circos aqui que nasceram em Votorantim, e também foi empresário de artistas circenses, de cantores sertanejos. É um homem que tem uma história muito bonita, rica, uma história cultural fantástica. Ele também é um homem que ama Votorantim. Uma das razões por ele amar Votorantim foi que o apelido Sabonete foi o público votorantinense que frequentava o circo que deu a ele. E ele é dono também de histórias fantásticas. É um homem impressionante pela simplicidade e pela riqueza de informações que ele tem. O senhor Jesus Rodrigues, eu não tive contato pessoal em razão da pandemia. A própria família do
Senhor Jesus. Os filhos, os amigos mais próximos não estão frequentando a casa dele em razão da pandemia. A família preferiu desse modo e nós tivemos um contato remoto. Apesar de ser um contato à distância, eu também tive acesso a ricas histórias de um homem que foi, por vários anos, advogado e professor aqui em Votorantim, fez a carreira dele toda em Votorantim, trabalhou no serviço público, teve uma participação ativa no processo de emancipação de Votorantim. É um homem que faz parte da história de Votorantim, que eles têm muito a agregar, têm muito a contar. São pessoas fantásticas, pessoas formidáveis. São pessoas que Votorantim realmente precisa ter orgulho delas. E o que mais me impressionou nos três foram que os três têm, foi que os três têm a lembrança das festas juninas, da festa tradicional, daquela festa que nasceu com uma quermesse ao lado da igreja, e era o lugar que eles esperavam, o momento que eles esperavam ansiosamente no ano. Era o momento para paquera, era o momento para conversa, para fazer novos amigos, e os três falaram com muito carinho dessa fase da tradicional festa junina de Votorantim. Todos eles têm uma memória afetiva muito grande com Votorantim, enaltecem a Votorantim nostálgica, mas os três acreditam que o que Votorantim é hoje, essa cidade que cresceu, cidade que prosperou, ela se espelhou na Votorantim antiga, na Votorantim de antigamente, na Votorantim de 50 anos. E eles ficam impressionados com a evolução da cidade, o tamanho da cidade, aonde a cidade cresceu, e apostam que a cidade ainda vai prosperar ainda mais. Luciana, esse é o resumo. Convido a todos que leiam o livro e tenham acesso a essas histórias fantásticas desses três personagens. Aldo, você é um experiente jornalista, mora em Votorantim também, né, Aldo? Há muitos anos, né? Faz quanto tempo que você mora em Votorantim? Eu sou nascido em Votorantim, né? Nasci no ano de 65, na época que Votorantim estava se emancipando, e eu moro em Votorantim efetivamente há 17 anos. Eu precisei morar em Sorocaba a vida toda, em razão da família, do meu pai que tinha comércio em Sorocaba, mas a minha vida sempre esteve aqui, o meu coração sempre esteve em Votorantim. Sou casado com uma votorantinense, hoje eu ando com um carro com placa de Votorantim, então sou Votorantim 100%. Entrevistar essas pessoas, né, ter contato com essas pessoas que viveram tanto Votorantim, foi prazeroso para você? Você se viu como votorantinense? Parece que para você te deu mais orgulho ainda ser votorantinense, viver na cidade? Conta para a gente como que foi essa sensação. Um jornalista aí com 30 anos no mínimo de carreira, tantas histórias que já contou, tantas histórias que já teve a oportunidade de relatar. Teve algum diferencial nessas 3 entrevistas que você fez? Olha, sem dúvida. Senti ainda mais orgulho de ser votorantinense e de saber que, por exemplo, o seu Pascoal, o Sabonete e o seu Jesus, logicamente que eles nasceram quando ainda Votorantim pertencia a Sorocaba, mas eles falam que eles nasceram em Votorantim, eles são votorantinenses, o coração deles é 100% Votorantim, eles amam essa cidade, eles amam a nossa gente, eles amam esse lugar, e Sorocaba realmente teve uma participação importante, mas Votorantim é fundamental, é essencial na vida deles. Na minha também. Que legal, Aldo, que legal. Obrigada por ter aceitado participar do projeto. Parabéns pelas entrevistas que você fez. Fazer os recortes aí diante de tantas memórias, né? Quanto tempo durou mais ou menos cada conversa? Então, nós procuramos, nós gostaríamos que, em razão da pandemia, principalmente o contato com o senhor Pascoal e com o senhor Geraldo, que foi presencial, nós gostaríamos que não passasse
de 1 hora, que 1 hora fosse o limite. As conversas elas duraram 50 minutos aproximadamente cada uma, mas olha, a sensação é que tinha muita coisa para contar, muita história para contar. Nós conseguimos resumir essa essência, essa qualidade de vida, essa riqueza de história num texto que eu acredito que todos vão se deliciar a ler, vai permitir que as suas memórias afetivas tragam outras lembranças, que mostrem o quanto Votorantim realmente é importante culturalmente, economicamente, o quanto que Votorantim é importante num contexto histórico regional, e essas pessoas puderam passar para mim essa sensação, aliás, essa certeza, né? Porque a gente fala da nossa cidade, não é bairrismo, não é assim enaltecer uma coisa forçando uma situação. Não, de fato, Votorantim tem essa riqueza mesmo de história, tem essa riqueza cultural, tem essa importância, a importância histórica, a importância urbanística, a importância da questão do meio ambiente, e eles falam sobre isso também. Eles enaltecem isso também. A questão da represa, viram a construção da represa, o pai do seu Pascoal participou da construção da represa, então eles têm essa memória, eles viram o Votorantim chegar ao que é hoje. Votorantim tem identidade, né? Eu acho que é isso que é importante a gente salientar. Muita gente não percebe que Votorantim tem sua identidade própria, né? E essas pessoas são a prova viva disso, né? Elas que viveram e vivem e sentem, né? E aí nos livros passaram também esse sentimento que eles têm e a identidade da nossa cidade, né? Então, pode falar. E essas histórias todas, elas comprovam, elas reafirmam que realmente tinha necessidade da emancipação, e a emancipação aconteceu no momento certo. É uma cidade jovem, mas rica em história, rica graças à sua gente, né, que possibilitou prosperar, que a cidade prosperasse e chegasse ao que chegou. Legal, ó. Obrigada. Eu que agradeço, foi uma honra. Que bom. Convido você a permanecer aqui conosco, que agora a gente vai ouvir aí também o escritor Paulo de Andrade, ele que também é um experiente e reconhecido jornalista e que entrevistou 3 personagens da obra: a senhora Vilma Vettorazzo Galli, o senhor Florival Custódio Mendes, conhecido como Tatu, lá da Chave, e o radialista José Carlos Nogueira, que também é da Chave. Paulo, eu gostaria que você nos contasse aí como que foi sua experiência de entrevistar as pessoas e também, se conseguisse lembrar alguns trechos relatados por ela, que mais te chamaram a atenção, alguma situação que você não conhecia e passou a conhecer através dos relatos. Por gentileza, Paulo. Muito bem. Luciana, primeiramente, obrigado. Obrigado à equipe toda. Parabéns pelas entrevistas, Aldo. Da minha parte, tem muita coisa até que pontos coincidentes em relação às entrevistas do Aldo. Acho que até por a gente estar lidando mais ou menos com a mesma abrangência histórica, personagens com a sua nostalgia, com a sua saudade, com o seu orgulho em relação à cidade, né? Mas personagens também, né? As pessoas que eu entrevistei, a dona Vilma, por exemplo, agora em abril ela está fazendo 89 anos de idade, né? Os outros 2 na casa dos 80, perto dos 80 anos. Né? E todos eles vivenciaram, por exemplo, o processo de emancipação da cidade. Então, logicamente, tem alguns pontos coincidentes aí. Mas cada um tem uma história para contar, claro. E acho que é aí que está a riqueza do projeto. Né? Cada um tem sua trajetória, cada um tem seu ponto de vista, cada um tem sua história para contar. E, para mim, a grande riqueza do projeto é essa. Antes de eu entrar em cada um deles, eu gostaria só de fazer esse comentário antes. Por quê? Sem tirar nenhum valor da história, do historiador que se baseia em documentos, né?
e aí tem uma precisão até cronológica maior, ou até tomar como base documentos oficiais ou obras antigas de história para daí, né, voltar a tocar no assunto. Nesse caso, a gente está falando sobre história, a gente está falando sobre a formação cultural de uma cidade a partir de depoimentos das pessoas que vivenciaram, que viveram essa história. Então, essa primeira pessoa, e pessoas comuns, né? Pessoas que poderiam ser qualquer cidadão, né, votorantinense, e narrando a sua história, narrando o seu ponto de vista, narrando a sua vida. Eu acho que essa outra forma de leitura da história, o relato direto das pessoas que viveram como pessoas comuns, como parte da população, como parte do povo, também é de uma preciosidade imensurável assim, para o registro histórico da própria cidade. Bom, em relação às pessoas, por exemplo, o primeiro que eu entrevistei, o José Carlos Nogueira, até colega de profissão nosso, também no meio de comunicação, morador ali da Chave. Ele, além de ele trazer essas memórias de Votorantim, o que eu achei interessante no aspecto dele, é que ele morava em Sorocaba, começou a ter uma aproximação maior com Votorantim no início da década de 60, e aí, primeiramente, como trabalhador de circo, ele era circense, também ele era daqueles palhaços que apareciam nos intervalos das cenas, né, do circo. Depois trabalhou um tempo em trapézio também, e ali ele conheceu, né, a futura esposa dele, assistia ele no circo, tal. Ele é muito jovem, adolescente ainda, né, no começo dos anos 60 ali, e conheceu aquela que viria a ser esposa. Só que logo em seguida ele estreitou ainda mais essa relação com o Votorantim ainda, né, como padre de Sorocaba, isso foi por volta de 61, 62, mais ou menos. Houve uma campanha de vacinação contra a polio. E nessa, ele já trabalhava na Rádio Clube, o Nogueira. Ele é radialista, né? Um radialista muito conhecido, conceituado. E ele já trabalhava na Clube, e ele foi escalado para fazer essa campanha de estímulo à vacinação. Ó, a gente falando em vacinação e necessidade de vacinação, justamente nessa época que a gente está vivendo, né, de pandemia. Mas esse estímulo à vacinação contra a polio aqui em Votorantim. Então ele começou a frequentar ainda mais. Ele já tinha, né, conheceu a namorada dele aqui, já vinha para a cidade. Aí ele começou a fazer essa campanha radiofônica, só que a campanha radiofônica, na época, além de ele vir entrevistar umas pessoas aqui e levar essas entrevistas para o estúdio, mas tinha muito da comunicação de rádio na rua. Então, muitas vezes, a chamada, olha, senhores pais, levem suas mães, levem seus filhos para vacinar, era feita em praça pública, era feita num carro, com uma corneta, né? E aí o locutor ia lá, né, e passava a mensagem, chamava a população para tomar a vacina. Então, essas foram as primeiras relações Nogueira. Quer dizer, além de ele falar um pouco da história dele, pessoal, e até a relação afetiva com a esposa, porque ele conheceu a esposa, namorou alguns anos, o relacionamento não deu certo, acabaram se separando, isso nos anos 60. Quando chegou ali em meados dos anos 70, eles se reencontraram, reataram o relacionamento, formaram família, estão aí com vários filhos até hoje, juntos, né? Então, além de ele relatar um pouco dessa trajetória pessoal dele, da formação da família aqui em Votorantim, né, desde sempre no bairro da Chave, desde os anos 60, no bairro da Chave, e até hoje lá. Além disso, ele também contou um pouco da história da comunicação aqui. Não só nesse episódio, né, da rádio, onde ele veio fazer campanha para a vacinação aqui na cidade, mas depois, também, aí já nos anos 80, o episódio da concessão federal de rádio para a primeira rádio comercial em Votorantim, a Rádio Meridional, onde ele ajudou a montar, ajudou a escolher equipamento, ajudou a fazer a programação, foi um dos primeiros ali diretores, foi o primeiro, na verdade, diretor de programação da rádio, diretor artístico ali,
Quer dizer, isso é a história da comunicação de Votorantim. E esse personagem, o Nogueira, fez parte dela também. Então, e depois toda a outra trajetória. Um período ele foi metalúrgico, sofreu um acidente de trabalho. Com a indenização, ele comprou uma casa vizinha de onde ele morava, ali no bairro da Chave. E essa segunda casa, com essa segunda casa, eles fizeram uma reforma, uma obra que transformaram na casa onde eles estão hoje. E isso ele conta um pouco a história, que era um período em que a então Vila Operária estava começando a perder aquela característica padrão de Vila Operária para já assumir um pouco de estrutura urbana própria. Muito interessante. Bom, esse José Carlos Nogueira. O Florival Cláudio, ou Tatu, né? Já começa interessante por aí, porque ele, na verdade, é Florival Custódio, mas ele também é conhecido por muita gente como Cláudio, que não está no registro de nascimento dele, e apelidado de Tatu. Outro personagem também com histórias riquíssimas. E eu digo, começa curioso já por aí, porque quando a gente vai entrevistar esses personagens, e isso eu achei sensacional, a gente vê um pouco a história da pessoa, a gente vê um pouco a história da cidade, mas a gente vê um pouco a história do país, a cultura do país naquele determinado período, a cultura no sentido dos costumes, dos comportamentos, o que acontecia naquele determinado período. Então, por exemplo, o nome do Florival é um nome de registro, é o Florival Custódio, mas ele conta que o pai dele foi fazer o registro, achou de dar o nome de Florival, a mãe não gostou, falou, não, para mim não é Florival, para mim é Custódio. E aí chegou no batismo, para mim é Cláudio, para mim é Cláudio. E aí chegou no batismo dele, a mãe falou para o padre, não, o nome dele é Cláudio, e a família estava ali, e virou aquela coisa, seu nome de registro, e existia isso na época. Florival, e seu nome de batismo? Cláudio. Então, aí ficou, né? Aí vem o apelido Tatu, né? Tatu é porque o pai dele, né, tinha participado do movimento de 32 e ele ficava principalmente nas trincheiras. Aí chegava o superior dele, um sargento, falava: ô Tatu, sai do buraco, quer dizer, sai da trincheira. E pegou esse apelido de Tatu no pai dele. Quando ele nasceu, o apelido de Tatu automaticamente passou para ele, Florival. Então, relata um pouco o costume, isso de década de, imagina, 30, 40, 50, aqui em Votorantim e também no Brasil. Porque, como eu falei, essa coisa de ter um nome de registro, de repente você se referia a um nome de batismo, não era incomum naquele período, não era tão incomum. Outra curiosidade sobre o Florival é que eu fui numa expectativa de falar com ele, de conversar principalmente sobre esporte, sobre a participação dele, em especial no futebol, já que ele foi massagista, principalmente do Corinthians, né, Votorantim. Ele foi árbitro também, foi bandeirinha, em muitos jogos aqui de Votorantim, e eu fui com essa expectativa de falar principalmente sobre isso. Mas ele começou a fazer outros relatos muito interessantes sobre outros aspectos. Ele também é do bairro da Chave, então ele descreveu a Chave, como ele conhecia na infância dele, jogando ali futebol com bola de meia, né? E ele falou também, aí coincidentemente também foi entrevistado o Aldo, né, das saudades, da nostalgia em relação às festas daquela época, e principalmente aquelas realizadas pela fábrica de tecidos, né? Então ele falava que o 1º de maio, por exemplo, realizado pela fábrica, era um ponto de encontro, era o local das famílias conversarem, verem, ficarem amigas, lugar de paquera, ou mesmo a respeito de quermesses, de festas juninas, como disse o Aldo. Então, tem isso muito vívido, muito aceso na memória dele. E aí, até, ele tem também, ele relata com carinho extremo, como a fábrica de tecidos, na qual ele trabalhou, o pai dele trabalhou também, era importante na vida das pessoas, até por promover esses encontros sociais, não só por causa do trabalho, do salário, mas por causa desses encontros sociais. E aí, no prefácio,
deste trabalho nosso aqui, o César Silva observou muito bem, né, que realmente foi assim durante um bom período, a dependência, a quase dependência da população em relação às indústrias do Votorantim, fosse tecidos, papel, cimento, principalmente tecidos, mas que, isso César observou no texto dele, Votorantim conseguiu superar isso. A hora que não era mais possível haver essa dependência, porque as fábricas do Votorantim estavam indo embora, da Guidon estavam encolhendo, né, estavam enxugando, o Votorantim soube se redescobrir, soube superar, né, isso e encontrar novos caminhos, né? Então, isso no Florival foi bastante importante. Relacionado também à cultura. Você vai descobrindo o que as pessoas fazem na vida, você vai, né, parece que elas contam de uma maneira que passa um filme antigo na tua cabeça, né? Ele trabalhou no cinema, o Florival, Tatu, que era mantido, que ficava dentro do clube Atlético Votorantim, mantido pela fábrica Votorantim. Então ele conta, né, que vinham aquelas latas enormes de filmes de São Paulo, né? Filmes antigos, tipo O Vento Levou, ele fala muito de o Gordo e o Magro, se não me engano, e passava esses filmes aqui em Votorantim, o público assistia, tinha um determinado número de dias para ficar aqui, depois ele pegava essas latas de filme, ia de bonde até ali a rua, desculpa, agora eu vou esquecer o nome da rua, em Sorocaba, mas a uma certa distância da estação ferroviária em Sorocaba, e depois ele pegava as latas, botava nas costas, depois descia do bonde e ia levar até a estação sorocabana, ferroviária em Sorocaba, onde essas latas de filme que tinham sido exibidas em Votorantim iam voltar para São Paulo na matriz. Então, para você exibir um filme, você tinha todo esse processo, né, em umas latas pesadas. Eu cheguei a ver algumas aí de anos atrás, né, realmente eram latas grandes, latas pesadas, aqueles filmes grossos, né? Às vezes um filme iam 2, 3, 4 latas daquela. Então, isso também achei muito interessante. Dona Vilma, para começar, uma simpatia de pessoa, né? Extremamente simpática, muito comunicativa, já perto dos seus 90 anos de idade, mas ela tem umas lembranças muito claras. Tá certo que todos esses personagens, depois na hora de redigir, a gente percebeu que algumas coisas, algumas datas ali, talvez não estivessem tão coerentes com alguns registros históricos. Na medida do possível, a gente tentou resolver isso no texto, né? Até fazendo algumas observações no meio do texto. Mas, de maneira geral, acho que 90% das coisas que ela contou sobre essas quase 9 décadas de memória acumulada, né, foram extremamente precisas, né, inclusive em relação a datas, a períodos. Né? Então, isso é a grande maioria do que ela contou. E ela, como descendente de italiana, né, aliás, o pai italiano, a mãe portuguesa. E os dois vieram para o Brasil mais ou menos na mesma época, no mesmo ano, aliás, e se conheceram em Votorantim. Um vindo da Itália, o outro, e a mãe vinda de Portugal. E ela, a dona Vilma, ela tem muito da expressividade, do modo italiano, de gesticular, de falar com as mãos, de falar de uma maneira emocionada, né? Ela sempre é muito emotiva, né? Inclusive, a gente mesmo que estava ali com ela se emocionou algumas vezes durante a entrevista, porque ela se emocionou e a gente acabou se emocionando também, né? Mas a dona Vilma, assim, ela conta um pouco, né? Um pouco não, acho bastante até, da influência, inclusive, dos imigrantes na formação do Votorantim, né? E que também, como eu falei, diz respeito não só à história dela, da cidade, mas do próprio país. A imigração italiana foi importante para o país todo, mas ela faz esse ponto de vista a partir do quanto foi importante a imigração italiana, principalmente, mas no caso da mãe dela era portuguesa, mas aí o país mesmo ele já tinha relação desde a colônia com Portugal, né? Então o fato novo aí era realmente a migração italiana. E depois outras famílias da Itália que vieram para Votorantim,
e ela narra com muita clareza, né, todos esses episódios. Ela tem um orgulho, assim, ela demonstra esse orgulho quando fala sobre o fato dela ter sido vanguardeira. Como ela fala, vanguardeira da Gema. A vanguardeira, ela grávida de um filho dela, e ela saía para a rua para defender sim, a emancipação, ia para a Assembleia Legislativa com o marido dela, com o pai dela, que também eram vanguardeiros, para defender a emancipação. Aliás, falando em vanguardeiro, voltando um pouquinho, Florival também, vanguardeiro, ele fez questão de mostrar o certificado para a gente de vanguardeiro, tatu, e a Vilma também, né? A dona Vilma também. Então, ela conta um pouco, né? Aliás, conta um pouco, não, ela conta bastante sobre a formação da cidade, como antes a cidade basicamente se resumia ali a Barra Funda, a Chave, e depois ela foi vendo a cidade crescer, né? E a gente consegue, através da narrativa dela, enxergar um pouco isso na cidade, quando ela olhava para a região do Bela Vista, do Monte Alegre, só via mato, né? Quer dizer, hoje você tem uma população imensa, mas antes ali de onde, mais ou menos de onde fica a avenida, hoje você olhava, era só mato, né? Nos morros. Então ela viu um pouco a formação, viu bastante essa formação da cidade. E ela depois também, o marido dela, ela trabalhou na fábrica de tecido de Votorantim, o marido dela trabalhou a vida toda na fábrica de tecidos Votorantim, mas daí houve um período perto da aposentadoria onde abriram uma tecelagem própria no local onde hoje está instalada a Câmara Municipal de Votorantim. Era uma fábrica que fazia principalmente linho e veludo cru, e aí fornecia para outras empresas fazerem acabamento nesses tecidos. E é isso, né? Eu acho que é um pouco disso. Se tiver alguma dúvida, Luciana, mas é um pouco do que eu tinha para falar sobre a experiência riquíssima, né? A experiência sensacional, e só reforçando a história com base em registros documentais, a história com base em obras anteriores que você consulta. Então, tudo isso é fundamental, é essencial. É uma história que ela não pode ser contestada, porque está ali o documento, está ali o registro histórico. Mas a história oral, a história narrada em primeira pessoa por aqueles que viveram aquele período histórico, principalmente sendo parte da população, isso também é indispensável para você ter registro histórico e cultural de uma população. Ai, que legal, Paula. Adorei ouvir os relatos, né? E assim, concordo plenamente com tudo que você falou. Essa foi a proposta mesmo desse projeto, né? Documentar essas memórias, né? Até para que entrelaçadas, né? Elas mostram aí a identidade da cidade, um registro histórico. E uma curiosidade entre todos os personagens do livro é que todos, de alguma forma, teve alguma relação com as indústrias Votorantim, seja de tecido ou cimenteira, né? Que impulsionou, inclusive, até para a cidade poder se emancipar, né? Que fez com que o povoado de Votorantim tivesse aí esse crescimento econômico a ponto de querer se emancipar. Então, a gente não pode negar essa característica histórica de Votorantim. A gente sabe que o Grupo Votorantim, as indústrias Votorantim, ganhou esse nome devido ao nosso povoado. A gente já existia o bairro Votorantim de Sorocaba, as indústrias vieram depois, mas todos eles relataram, todos os 6, de alguma maneira, tiveram passagens aí relacionadas às indústrias Votorantim, né? E o quanto as fábricas, no caso do Pascoal Pardini foi a cimenteira, mas os demais todos a fábrica de tecido, e aí também para a Vilma Gali já impulsionou um negócio familiar também na mesma área, né? Que a empresa dela, a fábrica, hoje é a Câmara Municipal de Votorantim. Paulinho, que também é de Votorantim, né, Paulinho? Deve ter ficado feliz de poder contar aí um pouco dessas histórias, né? Sim, Luciana, é o segundo período que eu estou morando em Votorantim, né? Eu sou nascido em Sorocaba, mas este período atual eu já
tem 13 anos. E aí, no começo da década de 90, até o início dos anos 2000, também morei em Votorantim. Aí foram mais 11 anos, né? Quer dizer, somados os dois, dá 24, 25 anos. Aí e ficou feliz hoje de ser votorantinense, ao observar essas histórias todas, te trouxe aí ainda mais orgulho de ser votorantinense, de estar em Votorantim? Com certeza, porque a minha relação com a cidade, na verdade, vem também da história da minha família. Né? Uhum. Tomando a liberdade de mencionar, mas você falou da indústria cimenteira, meu avô, né, veio de Minas Gerais para trabalhar na fábrica de cimento, Votoran. E aí foram nascendo os meus tios, foram trabalhando na fábrica de cimento, nasceu meu pai, foi trabalhar, morava ali na Santa Helena, né? Eles moraram um bom tempo, então isso foram décadas. Depois veio meu irmão mais velho trabalhou na fábrica de cimento de Votorantim também. Aí, como, né, eu sou o caçula, eu acabei não indo, né, aí já, né, tinha mudado de rumo, né, meu pai também tinha mudado de profissão, e eu acabei não indo trabalhar, por acaso, na fábrica de cimento de Votorantim. Mas meu avô, meu pai, meu irmão, né, então você tem essa relação com a cidade dos meus antepassados. Que legal. Obrigada, Paulo. Parabéns aí pelo seu trabalho também, que não deve ter sido fácil aí selecionar os trechos que eles falaram, as entrevistas, né? Pegar os trechos para poder pôr no livro. Não deve ter sido um trabalho tão simples, mas o que você fez ficou muito bom. E eu tenho certeza que as pessoas que lerem também vão achar a mesma coisa, né? O que você conseguiu pincelar dessas memórias ficou muito legal, muito bem costurado. Obrigada, Paulo, mais uma vez. Obrigado a vocês todos, a equipe toda. Bom, e daí, após as entrevistas, né, a mim coube organizar esses textos, fazer a revisão e acompanhar a diagramação. Eu queria também fazer meu relato aqui, eu fiquei muito feliz por ter dado tudo certo, né? De alguma forma eu também poder contribuir aí com a preservação da memória da nossa cidade. Eu sempre morei em Votorantim, eu desenvolvo minha atuação profissional de jornalista aqui em Votorantim, e para mim é muito gratificante também observar o sucesso desse projeto, que valoriza a nossa gente, né? O nosso povo, nos valoriza, né? Com certeza haveria centenas de pessoas aí que caberiam nesse projeto, mas nesse primeiro momento foram 6 personagens, aos quais eu gostaria de agradecer, de cumprimentar. Eles foram muito receptivos com a gente, aceitaram prontamente a participar, né? E parabenizar eles, né? Pelas lindas histórias de vida de cada um deles, né? O Aldo até comentou comigo, né? Que para eles receber uma pessoa estranha após quase um ano de pandemia foi a grande novidade do ano, né? E nós, assim, nós tivemos toda a precaução possível relacionada à pandemia, né? Conversamos antes, explicamos que tinha que ser em ambiente externo. A maioria das entrevistas, algumas foram feitas na calçada ou na garagem, ambiente ventilado. Nossa equipe não adentrou a residência de nenhum deles. A equipe que eu digo é o escritor e o fotógrafo, né? Nós tivemos realmente muito cuidado. E eles, depois de quase um ano, que não estão saindo de suas casas, estão reservados, e o assunto acaba sendo só a doença e a pandemia, e de repente eles tiveram a oportunidade aí de poder mudar de assunto, de poder mostrar vida, falar deles, né? De poder ter uma pessoa diferente querendo ouvir eles. Então, nesse aspecto também foi muito interessante, né? Eu tenho certeza que todo mundo que iniciar a leitura do livro não vai deixar de ler o livro antes de concluir a leitura, né? Porque de tão envolvente que são os relatos aí dos nossos 6 personagens. É uma leitura deliciosa. Parabéns, Aldo, mais uma vez. Parabéns, Paulo, por conseguirem aí pincelar nas entrevistas os relatos que estão no livro. Eu tenho certeza que não foi fácil, né? Quero também parabenizar a Adriana Meira pelas escolhas das imagens que compõem os capítulos do livro. Algumas delas, os personagens estão de máscaras, né?
Num primeiro momento, a gente ficou um pouco indeciso se ia usar essas imagens com máscara ou não, mas, de alguma forma, essas fotos, essas imagens deles com máscaras, retratam o momento em que a obra foi produzida, né? Então, de alguma forma, o próprio livro acaba sendo um registro histórico. Ele não só traz registros históricos, mas ele se torna um registro histórico a partir do momento que mostra aí essas pessoas com máscaras. Não são todas as imagens que estão com máscara, muitas das imagens são de arquivo também, né, na pesquisa que nós fizemos. Algumas foram feitas durante as entrevistas, em momentos que eles retiraram a máscara para serem fotografados, né, mantendo o distanciamento, com toda a segurança. Então, o livro traz aí imagens com máscaras e sem máscaras, e aí também foi um processo que nós também, na ocasião, a gente trouxe alguma incerteza, mas depois a gente resolveu manter as imagens deles com máscara, né? A editoração eletrônica, que ficou a cargo da Sandy Queiroz, teve uma proposta que pensou exclusivamente no leitor. A gente buscou uma fonte que facilitasse a leitura, né, com textos intercalando com imagens, para ficar uma leitura leve. Então, queria parabenizar a Sandy aí. Eu achei que o trabalho ficou muito bonito, caprichado, modéstia à parte, né, nosso projeto. E eu queria também fazer alguns agradecimentos muito especiais. Primeiro, toda a equipe que topou integrar esse projeto, por conduzir tão bem o trabalho. Quero agradecer novamente aos entrevistados pela confiança depositada em toda a nossa equipe, né, que gentilmente e prontamente aceitaram participar. Ao Lorival Cesário da Silva, conhecido como César Silva, que também aceitou o convite de escrever o prefácio, com as palavras dele, abrilhantou nosso livro. As fotografias tiradas durante as entrevistas foram feitas pelo nosso amigo, fotógrafo e cinegrafista Jorge Silva, que também, por viver ativamente a cidade de Votorantim, fez questão de acompanhar os escritores nas entrevistas. Ele não só fotografou, como ele filmou também, captou o áudio e vídeo desses personagens, né? E ele fez isso graciosamente, gentilmente. Muito obrigada, Jorge, aí, pela sua disposição, foi imprescindível para o nosso trabalho. Algumas imagens de arquivo do Geraldo Rocha, que é do Sabonete, são do fotógrafo Benedito Arruda. Algumas que são do professor Jesus Rodrigues, que na realidade todas dele foram de arquivos, né? Algumas dessas imagens são da jornalista Ivana Santana. Algumas imagens do Nogueira, que estão no livro, e também do Sabonete, são do Wellington Kermes, jornalista Wellington Kermes. E a gente também utilizou imagens de divulgação que estão disponíveis na internet. Então, vou agradecer aqui ao Dito, a Ivana Santana, ao Wellington, por gentilmente cederem aí as imagens para esta obra, e graciosamente também. Um agradecimento muito importante também ao Wilson Grilo, que desenvolveu a capa e que fez toda a revisão gráfica da diagramação. O Grilo é um designer parceiro nosso, que sempre está disposto a colaborar nos projetos que a gente desenvolve, e nesse não foi diferente. Obrigada, Grilo, por toda a sua gentileza e atenção. Tivemos ainda o apoio nas gravações do Wellington Kermes, que cedeu os equipamentos, e do videomaker Rony Queiroz, que está auxiliando a gente aqui nesta apresentação, para que a imagem e o som chegassem redondinhos aí para você que está nos assistindo até agora. Obrigada, Rony, pela sua parceria de sempre. Você é um menino de ouro, como eu sempre falo. Um grande talento para a nossa Votorantim. E, claro, não posso deixar de agradecer a Prefeitura de Votorantim, a equipe da Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer, na pessoa do funcionário Wesley Rebolo, que sempre foi muito prestativo, desde a concepção desse projeto até essa fase final aqui, orientando e colaborando. Lembrando que o projeto Memórias Cinquentenárias de Votorantim foi realizado com recursos da Ação Emergencial, a Lei número 14.017 de 2020, que é a Lei Aldir Blanc, do Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal. Bom, feitas todas essas menções especiais, gostaria de me despedir aqui dos meus colegas de equipe.
Tchau, gente. Obrigada a todos aí por terem participado, por estarem aqui conosco. Agradecer a todos que acompanharam esta apresentação. Se houver alguma dúvida de como localizar o livro na internet, entre em contato conosco pelo e-mail noticiasvotorantim@gmail.com, vai aparecer aqui na tela, e disponibilizamos o arquivo em PDF para você. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.